Sheila, quais tipos de condições de saúde você costuma tratar nos seus pacientes? Quem te procura mais, assim? Dos mais variados, né? Desde condições físicas, uma dor crônica, uma dor de cabeça crônica, uma dor na coluna crônica, enfim, tornozelo, ombro, até emocionais também, né? Depressão, eu já tive, já me buscaram para depressão. Hoje eu vejo muita procura para questões dessas neuroespecificidades que a gente tem, principalmente em criança, dislexia, TDAH, também em adulto, né? Que hoje eu acho que o diagnóstico ele está mais fácil, né? Pelo menos dada a medicina ocidental. Então aí agora a gente faz o nosso diagnóstico pela medicina oriental, né? Então qual é a deficiência, qual é o que está, se tem alguma coisa em excesso, se está em deficiência, que desordem de que elemento que a gente está vendo, se é yin ou se é yang. Então a gente tem uns princípios diagnósticos aí para fazer dentro da anamnese. Então desde questões físicas que podem estar influenciando o emocional e desde questões somente emocionais também que até podem também influenciar no físico. Então na verdade trata tudo. Faz tudo. É. E uma primeira consulta, você já consegue identificar qual elemento está faltando? Sim. Na verdade, a gente consegue, uma boa anamnese faz com que a gente consiga detectar, seja bem assertivo já numa primeira consulta. Mas, como tudo na natureza também não dá salto, então às vezes uma desarmonia ela não vai também ser tratada, né, por completo numa consulta só. Então a gente precisa de um tempo também para o organismo, né, e para as energias irem se conectando de maneira, né, eficiente, vamos dizer assim, né. Então pode ser que resolva numa primeira sessão se for uma coisa bem específica, bem aguda, vamos dizer assim, né, num termo ocidental. Mas se for uma coisa mais crônica, aí a gente precisaria dar o tempo do organismo retomar, né, o que ele perdeu durante todo o processo lá de desarmonia que foi criado. Varia muito, né? E quais técnicas você utiliza hoje para esses tratamentos? Dentro da medicina chinesa, e de acordo com a anamnese também, né, a gente tenta usar algumas técnicas que a gente aprende durante o curso. Então tem a própria acupuntura, né, que eu acho que é a mais conhecida quando a gente fala de medicina chinesa, todo mundo vem procurar, você usa agulha, né, tal, acupuntura. Você usa agulha. Você fura os outros, não dói. E dói? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Mas dói? Depende. Depende? Depende. Se é ali aquele ponto que está com algum desequilíbrio, desarmonia, digamos assim, exatamente. Vai doer. Então, por exemplo, se for uma desarmonia por excesso, pode ser que tenha um desconforto, mas esse desconforto ele passa, né? Porque a agulha ela vai fazer exatamente isso, ela vai tratar, né? O que a gente quer que ela trate. Não é para doer, né? Mas a gente precisa saber o que energia que está passando ali, que é o que a gente busca quando a gente faz o agulhamento, né? O que não é só enfiar uma agulha, né? A gente faz esse agulhamento buscando, vendo a energia do paciente, né? Sentindo essa energia do paciente. Dá para sentir realmente. Então, assim, pode ser que seja uma picadinha, pode ser que dê um leve desconforto, mas isso tende a passar no decorrer da sessão. A gente pode usar esse agulhamento estimulado por eletricidade, que é a eletroacupuntura. Alguns Mas casos. como que funciona? Eletrodos. A gente conecta os eletrodos na agulha de metal, né? E aí conduz uma corrente elétrica e essa corrente elétrica estimula o ponto e o meridiano de uma maneira um pouco diferenciada e de acordo com o que o paciente precisa, né? Eu uso muito auriculoterapia, bastante. Principalmente para quem tem medo de agulha, são as sementinhas na orelha, não só sementinhas, a gente tem uns cristais também que a gente pode colocar. Tem agulha de auriculoterapia, que são umas agulhas bem pequenininhas, elas parecem uma taxinha, sabe? A gente coloca no ponto também, porque a gente também trabalha com microsistemas dentro da medicina chinesa, né? Então, aqui servem até como diagnóstico. Então, a orelha é um microsistema, a língua é um microsistema, o crânio pode ser um microsistema também. Existe um agulhamento específico no crânio, que é a craniopuntura. Ele é muito eficaz para a questão muscular e óssea, sabe? Assim, vamos supor assim, coisas relacionadas à lesão, né? De ombro, assim, então ele responde muito bem. Um tratamento muito bom.
O próprio tuiná, né, que é a massagem, a gente usa bastante, eu uso bastante em criança, tuiná, que é uma massagem com a mão mesmo. Massagem com as mãos, então existe movimento com a mão, com os dedos, né, com o polegar, com essa região da mão aqui que a gente chama de barriguinha de peixe. Parece, né? Barriga de peixe, ó. Não, barriga de peixe. Já viu o peixe quando tá com a barrigudinho? Não parece isso aqui, esse músculozinho da mão? Eu nunca tinha ouvido falar É a desse barriga jeito. de peixe. Depois vocês olhem a barriga de peixe de vocês aí. Então a gente usa o tuiná, que é uma manipulação, né, uma massagem com as mãos e com os dedos, né, e a gente promove o fluxo de energia com essa massagem, então existe um movimento para isso também. Existe a moxa, não sei se é comum, né? Aquele negocinho. Isso, parece um charutão, né? Ele é um bastão de artemísia, e a artemísia é uma erva muito utilizada dentro da prática, né, da filosofia chinesa. E ela, quando a gente queima esse bastão, ele promove, gera um calor, e esse calor estimula o ponto, né, ou o meridiano que a gente está querendo trabalhar. Mas encosta na pele? Não. A gente mantém uma distância, mas a gente precisa também saber se está estimulando ou não. Então, não é uma distância também que não vai fazer nada. Existe um controle nosso aqui, até o paciente, para a gente saber se está estimulando ou não o ponto. Eu já usei cone chinês, não sei se vocês já viram isso. É uma técnica que a gente coloca um cone no ouvido, na orelha, né, na verdade. Esse cone é com fogo, e aí ele promove uma circulação de energia, né, por causa da queima desse cone. Ele faz essa energia, principalmente na região de cabeça e pescoço, circular. Usado muito em sinusite, estado gripal, assim, também a gente usa bastante. Eu uso muito nas crianças. Cuidado, lógico, né? A gente faz um treinamento para poder usar isso, né? Para não queimar ninguém. Imagina, não dá. Deixa eu pensar em mais alguma outra aqui. Mas são basicamente essas, assim, a moxa, as agulhas, que podem ser estimuladas eletricamente ou não, as sementinhas, né? Na auriculoterapia. Eu uso muita sementinha também em bebê, né, para estimular o ponto, então a gente deixa ali o pontinho estimulado com a sementinha também. Existe uma estrutura que é vendida também, que se chama Stipper, que é uma pastilha que ela é de um material, como é que eu vou te dizer, fofinho assim, né, parece uma espuminha? Uma espuminha, isso. E ali tem ácido, tem sais de silício. E aí foi comprovado cientificamente que essa pastilhinha, ela estimula também o ponto. Então a gente também pode fazer tratamento com o Stipper, principalmente em criança, que se assusta um pouco com a agulha, né? Mas o agulhamento dá para ser feito em criança, mas a gente precisa ganhar uma confiança aí, né, do pacientinho ali, né, para conseguir fazer. Basicamente isso. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Acho que eu me esqueci de nada. Aí tem lá.